Feliz que vocês estão aqui hoje. A gente teve um tempo muito de reflexão, né, para ver como é que ia ser o formato, o que a gente ia fazer. Eu dava aula anteriormente quando veio na igreja, quando veio Casa Profética, quando veio Eclésia para vir o ARM. E tem uma coisa da minha natureza. Desde quando eu fui convertida com 14 anos, 14 para 15 anos, né? A minha família se converteu, a gente era espírita, e do espiritismo se converteu. E tem um chamado muito grande que o Senhor sempre colocou dentro do meu coração, desde quando eu vi os meus pais recebendo a palavra do irmão Dave Robertson. Ele, não sei se vocês já ouviram falar, o Luciano Subirá fala bastante dele, que acabou batizando ele em oração em línguas. E foi ele que batizou todos nós, e ele tinha uma palavra muito linda, e eu vi os meus pais recebendo uma vez, num dos seminários lá, ele fileirou um monte de gente, e desse multidão aí de pessoas, eu tava assim, né, querendo olhar o que estava acontecendo, ele mandou meus pais levantarem lá, e eu vi a palavra que foi colocada lá. Desde aquele momento eu entendi que tinha um chamado, e esse chamado é da capacitação dos remanescentes. Equipar, sabe? E por muito tempo eu quis entender para o Senhor como é que a minha personalidade pode bater com tudo aquilo que eu vejo na igreja. Eu tenho uma personalidade forte, disruptiva, minha mãe falou que eu sempre abria as portas. Como é que isso, Deus poderia usar isso, não como uma rebeldia, mas como algo que seja para o reino? E essa minha introspecção sobre quem sou eu deixo principalmente para os adolescentes, mas para todo mundo aqui que está virando os 40, que a gente começa a pensar na vida de novo. Justamente disso, peraí, a minha personalidade é essa. Quanto tempo eu lutei contra a minha personalidade? Quanto tempo eu falei assim, cara, não, eu tenho que ser mais amada, eu tenho que ser mais amável, eu tenho que ser assim, tenho que abraçar, tenho que falar doce. Quanto tempo eu lutei contra a identidade que Deus me deu? E aquilo que foi colocado para mim como minha personalidade, se ele me formou desse jeito, algum propósito eu tenho. E nesse propósito eu percebi que realmente, aqueles que querem ser equipados, aqueles que querem guerrear. Mas guerrear contra o ser humano, não. Porque a palavra é bem clara, que a nossa luta não é contra carne, nem contra, mas contra principados. Amém. Amém. Então, olá, tudo bem? Então, isso foi justamente o que o Senhor foi colocando no meu coração. E eu creio que a gente está num momento onde os remanescentes vão começar a aparecer cada vez mais forte contra o sistema. Que sistema, Patrícia? O sistema do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em Satanás, quando Adão deu isso para ele. Porém, os remanescentes são aqueles que lutam pela terra prometida. E quem que tem a terra prometida? Nós. E essa terra, esse planeta aqui é nosso. Amém. E eu não, enquanto eu estiver viva, vai ter muito trabalho para conseguir mandar aqui, porque eu creio que a nossa autoridade e o sangue de Jesus, ele é muito mais potente, poderoso, a gotinha dele, do que qualquer outra coisa que as trevas tentam levantar contra a gente. E é justamente sobre isso que a gente está aqui. Tem um profeta que a Ju também, a gente conhece e respeita muito nos Estados Unidos. Ele foi levantado como um profeta assim, para as nações. Ele tem vários livros, muitos estudos, e é sensacional. E ele, dentro disso, abriu o Over the Top Bible College, que é, sei lá como traduzir isso, é acima, sobre o topo, o colégio bíblico. É a universidade bíblica. Mundial, né? Então, como ele é profeta, não é uma teologia onde foi dada por estudiosos, mas é uma visão, uma revelação profética daquilo que a gente vai ler. Então a gente vai começar a ler a Bíblia com os olhos um pouquinho diferentes. Se a gente pegar Gênesis para ler, Gênesis 1, várias vezes, você vai ver que cada vez que você lê Gênesis, aquilo que você está lendo, ela muda. A interpretação está mudando? Não.
É que o Espírito Santo está te dando cada vez mais revelações mais profundas e diferentes para a situação que você está vivendo, para a situação que a sua comunidade está vivendo e para a situação que o mundo está vivendo. Porque o planeta ele passa pelo Cronos, né? Mas tem os Kairós de Deus. Os Kairós de Deus são aqueles tempos que o Senhor está apontando. Então, quando ele aponta, ele mostra coisas diferentes naquele versículo que você tem de cor e salteado. E às vezes você tem de cor e salteado, mas se você lê aquele versículo que você tem de cor e salteado, ele muda a perspectiva. O versículo que está sobre a minha cabeça, desde quando eu comecei lá em Boca Raton, começou um grupo, eu e minha amiga, com vontade de orar pelas nações, estava aquela confusão aqui no Brasil, e a gente precisa fazer alguma coisa, cara, o que a palavra fala pra gente fazer? Ajoelhar e orar. Então vamos embora. A gente começou a orar, daí veio mais uma, e disso montou um grupo que chama Prayer Warriors, que são as guerreiras de oração. Que é aquelas que vão. E foi esse formato que o Senhor me deu, de instrução, capacitação e oração e guerra. Porque a gente só consegue extravasar aquilo que a gente está cheio. E a palavra que o Senhor colocou sobre a minha cabeça, porque cada um aqui tem uma palavra sobre a sua cabeça. Para aquilo que o Senhor te manda, quando Ele te fala, vai, a primeira coisa que Ele aponta para você é a palavra. E sobre a minha cabeça, e daí eu vou colocar isso sobre o nosso grupo, está escrito em Salmos 23. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu só consigo transbordar se eu estou cheia. Amém? Eu, como mãe de 2 pequenininhas, toda mãe aqui sabe, e eu vivo sendo lembrada disso, você só coloca a máscara na sua criança, no avião, depois que você coloca em você. E isso é verdade, é uma verdade bíblica. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Então a gente precisa se encher do Espírito Santo, e é isso que a gente vai ver aqui. Vamos levantar e orar, pessoal, para começar? Vamos lá. Olha, tá forte. Mãe, você olha, a pastora Sandra vai abrir nossa reunião. Depois de tanto tempo, como é que é, mãe? Muita emoção. É muita emoção hoje. Aqui, gente, era um lugar onde meus pais ministravam para, 100, 120 pessoas. Tinha vezes que eu lembro de sentar na escada porque não tinha mais lugar para sentar. E aqui se enchiam dessas cadeiras aí. E era papai e mamãe que davam a palavra aqui. E a gente sempre criou aquilo que a palavra fala na igreja de Atos, né? Que é onde eles iam de casa em casa, partindo o pão, falando da verdade de Deus, sem se preocupar com nenhuma outra coisa, porque aqui o único que é importante é Jesus Cristo e aquilo que Ele tem pra gente. Amém. E a unção, o poço está aberto, a unção está aqui, a unção do Espírito Santo. Esse retorno aqui é algo profético, né? Então é algo que vai ser dos remanescentes mesmo, né? Eu vejo na Paty essa guerreira, sempre vi, e essa dificuldade às vezes de ser compreendida, né? Mas isso faz dela perseverante e ela vai em frente, porque ela não olha para homens, né? Ela olha para o Espírito Santo, e o que o Espírito fala, ela faz. Eu sinto muito orgulho, né, da filha que eu tenho aqui. Por isso que eu falei 10 pessoas no máximo. Mas então, eu quero ler a palavra com vocês, tá? Então, é uma oração muito linda dos encontros, de um estudo bíblico do encontro. Então, eu quero começar com essa oração, para que seja preenchido da própria palavra do Senhor, porque Amém. onde tem a palavra não pode entrar nada a não ser os anjos do Senhor, a não ser a presença do Espírito Santo, a presença dele está aqui sobre cada um de nós. Amém. Nós estamos aqui abrindo os nossos corações, Senhor, Amém. para o entendimento da tua palavra. Amém. Nossos corações, Senhor, Pai. são agora um terreno fértil para o teu Espírito, Amém. Pai, para os teus ensinamentos, para a sabedoria. Sim, Pai. Pai, faça de nós sábios em todos os momentos, principalmente dentro dos nossos lares, é por onde tudo acontece. Amém. É verdade, ali, Senhor, que nós temos que ser as pessoas mais sábias, como Amém. mães, como pais, como Amém. filhos, Senhor, Amém. para que possamos preencher o tudo em nossa volta, Amém. e aqueles que nos servem. Amém, Pai, em Senhor. nome de Jesus, confessamos que a tua palavra está vindo com unção, Amém. ousada e fiel,
Amém. durante todo o tempo dessa Amém. reunião que está começando Amém. agora, no dia 19 de fevereiro de 2024. Amém, E que Senhor. o povo que está ouvindo não será capaz de resistir ao poder, sabedoria e inspiração Amém. do teu Espírito, que falará através do teu instrumento humano, Amém. Patrícia. Amém. Confessamos que tua palavra proferida sob a unção do Espírito Santo levará o povo a abrir seus olhos e ouvidos espirituais e se voltar das trevas para a luz, do Amém. poder de Satanás para Deus e receber Jesus como Amém. Senhor. Amém. Confiamos, Senhor, que esta reunião a Ti, Pai, submetendo a Tua direção. Sim, Entregamos aos que vão ouvir e vão falar ao Teu cuidado e proteção. Amém. Pai, sabemos que Tua palavra edificará todos nós e nos Amém. levará a entender que somos co-herdeiros com Cristo. Amém. Nós Aleluia. cremos, Pai, que à medida que Tua palavra será falada, uma unção especial está sobre a Patrícia. Amém, Senhor. E ela será completamente controlada pelo Espírito Santo. Amém. Pois a Tua palavra que é falada é viva Sim. e cheia de poder, Amém. tornando-se ativa, operante, Amém. energizante e efetiva. Amém. Ela é mais Amém. afiada que a espada de dois gumes. Amém. Amém. Cremos, pois, que cada necessidade de cada pessoa, de cada um de nós será satisfeita Amém. nesta noite. Amém. Espiritual, físico, Amém. mental Amém. e financeiramente. Amém. Louvamos, Senhor, o Teu nome, Pai, porque temos entrado em concordância com a Tua palavra Amém, nessa Senhor. petição. E Tu estás no meio de nós ouvindo-nos. Que estas palavras com as quais fazemos nossas súplicas Amém. permaneçam diante de Ti. Amém. E Yahvé, nosso Deus, dia e noite, para que faça justiça ao Teu povo Amém. neste encontro. Amém. Segundo cada dia o exigir. Cremos Amém. que todos os povos da terra saberão que és Deus e não há outro além de Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu fico com vermelho. Amém. Podem sentar-se. Eu também posso sentar-me? Vou desligar. Gente, nessa caminhada, né, que a gente fez nessas férias aí, dá pra me ver aqui? Eu perguntei muito pro Senhor, assim, algumas coisas o Senhor me inquietava e falava assim, desde pequena. Quando eu ia falar para alguém, você precisa falar de Jesus para as pessoas, eu não falava que você precisa falar de Jesus para as pessoas, mas eu falava assim, o que é que você tem de mais importante na sua vida? O que é que você tem de mais, aquele tesouro? E aí nessa jornada agora, eu falei, tá bom, Senhor, todo mundo que está lá conhece a Jesus. Aceitaram Jesus, provavelmente casados. O que é que eu posso acrescentar? Esses anos todos que a gente foi ministrado, eu nunca fui de igreja, nunca entrei em igrejas, então a nossa trajetória é um pouquinho menos catedrática, não é tão católica, se assim posso falar. Eu sempre aprendi muito com o irmão Bernardo, vocês vão ouvir falar bastante, sobre como você pode ter um relacionamento direto com Deus e nunca depender de homens. Nunca depender de homens para... Quando a gente fala para você não ter religiosidade, não ser religioso, o que a religião faz? Faz com que a gente peça para o padre, pastor, presbítero, apóstolo, opiniões que concernem apenas ao seu relacionamento com o Pai. E a gente acaba terceirizando essa responsabilidade a outros. Então, lá em Gênesis, quando a gente vai para a criação, a gente vai ter 3 momentos aqui nessas 15 aulas aí de segunda-feira. No primeiro momento a gente vai ter fundamentação. A gente eu preciso lançar a base. Para quem é construtor aqui entende do que eu estou falando, né, Denis? A gente tem que lançar a base. Tem bastante engenheiro aqui, né? Então a gente precisa ter primeiro a fundação, não é? A fundação ela precisa estar firme, não é isso? Então primeiro tem que ter a fundação. A gente precisa saber quais são as bases, onde que a gente vai construir, e ela precisa ser linear, homogênea e forte para todo mundo. Todo mundo tem que estar falando a mesma palavra. Então a gente vai lançar primeiro esses alicerces.
Depois disso, a gente vai ter a consagração. Porque dentro dessa revelação, dessa fundação que a gente fez, a gente tem a consagração daquilo. Ou seja, quando você põe os seus alicerces, você consagra o alicerce para quê? Para que seja construída a casa em cima, não é isso, engenheiros? Eu não sou engenheira, hein, gente? Depois dessa construção, depois dessa fundação e dessa construção, que é a consagração, a gente tem o que? A revelação. Depois que você construiu, ou seja, depois que você consagrou, você consegue ver o formato da casa. Então você vai ter a revelação daquilo que foi construído. E necessariamente são esses 3 passos que você tem. Primeiro você conhece a palavra de Deus, você fundamenta aquilo em Deus. Depois você tem uma consagração daquela que você leu, você vai consagrar aquilo. Eu vou ensinar o que é consagrar, né? O Espírito Santo vai. E daí a gente tem a revelação. Quando tem a revelação, é a tal da palavra rema, que muita gente escuta. Aquilo que já tá, que faz um print dentro do seu espírito. E esse print, ele é forte o suficiente para pegar o espírito com a alma e gruda. Quando você tem isso dentro de você, a sua alma nunca mais vai querer escapulir daquela verdade que você teve de revelação. Então fica muito mais simples e muito mais fácil seguir a palavra de Deus e entender o que é que Ele quer. Amém? A criação. Em Gênesis, o Senhor ele está mostrando tudo aquilo que Ele teve de desejo. O Senhor, Ele deseja. Então ele começa a construir dentro dele aquilo que Ele está desejando. E a gente vê em Gênesis inteiro o que é. É Ele ter uma habitação. Ele não estava tranquilo e feliz. Ele tinha um desejo dentro dele, porque o desejo mostra o quê? Sempre uma necessidade sendo construída. Ele tinha uma necessidade de habitar em outros lugares que não só o céu. Depois disso, você tem... Quando o Senhor tem esse desejo, Ele começa a produzir uma visão. Então você tem essa visão. Ou seja, o Espírito Santo foi lá e começou a fazer a arquitetura do negócio. E a visão era ter... Estou falando muito rápido, tá tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, levanta a mão, vamos falando. Essa visão era ter um lugar que ele pudesse habitar. E a segunda é aquele que produz, que faz essa ação, que produz essa visão. Que a gente tem a figura de Jesus Cristo. Amém? Então a gente tem 3 coisas aí. A gente vê relacionamento, visitação e escolha, quando a gente vai começando a destrinchar Gênesis. Porque Gênesis, nos primeiros capítulos, já mostram pra gente aquilo que vai acontecer para todo o resto da palavra, né? Que é a volta. A gente começa num jardim, com o desejo de Deus, e você vê essa mudança aí de plano, e daí depois você vê a volta para aquele desejo que o Senhor quer. Então a gente vai falar hoje sobre as escolhas. Vamos lá para Gênesis 3:6. A gente está falando sobre Adão e Eva. Todo mundo conhece bem a história, amém? Ou tem alguém aqui que... Adão e Eva estavam lá no jardim e a serpente veio tentar a Eva, certo? Então lá, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele a comeu. Aqui a gente vê o quê? O exercício do livre-arbítrio, a livre escolha. Eu quero falar com vocês sobre essa escolha, porque depois disso a gente vê que Deus vem e falam, eles daí lá no 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem. Ele chamou a quem? Ao homem. E lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Só vou fazer um parênteses, que não está aqui no script. Por que ele chamou o homem? Porque quando a mulher foi criada, Deus não falou para ela. A responsabilidade foi para ele. Então a gente vê aqui que a mulher ela foi enganada, mas o homem ele realmente fez uma traição. E a gente vai falar sobre essa traição ao longo dos estudos. Ele me respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizesse, maldita é entre todos os animais domésticos. O que a gente está vendo aqui? O jogo da culpa. Eu fiz a escolha, eu escolhi fazer isso, mas foi por causa do outro. O primeiro fundamento que a gente vai colocar é que ninguém, absolutamente ninguém, é responsável por como você se sente, por aquilo que acontece com você ou pela tua vida. Ninguém é responsável por isso. Quando começa o ciclo de culpa, a gente vê a serpente entrando. E hoje a gente vê isso nos tempos de hoje, o ciclo da culpa. A gente está exatamente nesse momento profético, onde um está culpando o outro daquilo que está acontecendo para ele. E eu quero mostrar para vocês lá em Salmo 94, Davi, ele é um ótimo professor. Todos os salmos dele, ele mostra muito pra gente. Quando Davi foi ungido rei, ainda tinha Saul no poder, não tinha? Saul, o que ele fez? Porque ele pegou Davi como guerreiro dele, só resumindo aí a história para quem não sabe, e daí Saul começou a ficar com inveja de Davi, porque eles até brincavam que Saul matava 100 e Davi matava 10 mil, enfim, e tinha uma musiquinha que eles faziam sobre isso, e Saul começou a se enfurecer por causa disso. E então ele começou a perseguir a Davi, mesmo que Davi era fiel. E os salmos em 54, 55 e assim para frente, você vê Davi buscando ao Senhor, porque ele estava sendo perseguido, e Saul queria realmente matar a Davi. E teve uma vez aqui no 54 que Davi está apelando para o socorro, porque os ifeus vieram dizer a Saul que Davi estava entre eles, e Davi se viu encurralado. E olha só o que o Salmo fala: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Quem que livrou ele das tribulações? Deus. Então aqui a gente pega o primeiro princípio básico. Nada que acontece com você é ruim. Mas o que você escolhe fazer pode ser bom ou pode ser mal. Eu explico. Aquilo que acontece com você, se alguém vem aqui hoje com um revólver e resolve atirar, essa pessoa é um assassino. Bem, se acertou ou não acertou em alguém, ele atirou. A partir do momento que ele teve essa escolha dele, ele é um assassino. Agora, se ele vai acertar alguém ou não, já não depende mais dele. Depois que você atirou a flecha, o que acontece com a flecha, se ela vai pegar o centro daquele alvo ou não, já não está mais no seu controle. Livre-arbítrio, livre escolha, é exatamente isso. E ela tem uma delimitação, e é a escolha. Você não pode ter outra coisa também, você não pode ter uma árvore má. As pessoas às vezes falam, essa árvore é má. Essa árvore ela não é má. As coisas elas não podem ser má. Ela pode ter uma doença. A única pessoa que pode ter maldade dentro de você são as escolhas que você faz. Quem você quer obedecer? Apenas o ser humano tem escolha de ser mal ou bom. E o mal significa que algo que aconteceu não deveria ter acontecido. Isso que significa o mal. Ele não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Nenhum ser humano pode vitimizar você. A escolha do outro em fazer algo mal para você acaba aí. O que acontece com você é entre Deus e você. E isso não está no controle de outra pessoa. Essa liberdade que o Senhor dá de escolha, que a gente acabou de ver com Eva e com Adão, o que aconteceu com eles? Foi da serpente? Foi o Satanás que trouxe? Não, foi a escolha deles. Foi a escolha deles. E quem que trouxe a consequência? Deus. Não tenham medo de falar, foi Deus.
Porque o Senhor, ele é Senhor de tudo. Quando a gente fala que ele está no controle de tudo, ele está no controle de tudo. E depende do quê? Depende do seu relacionamento com ele. Quando Davi estava sendo perseguido, ele não foi para Saul lamentar e pedir a vida dele para Saul. Ele foi para Deus. Porque ele sabia que a vida dele dependia de Deus. Agora sobre o que pensa. Por exemplo, uma pessoa, eu resolvo assaltar um banco. Eu assalto o banco. Entro no carro. Isso eu fico presa lá no engarrafamento e a polícia me pega. Eu sou uma assaltante de banco? Sim, porque eu assaltei o banco. Eu só não sou muito boa na execução do negócio, mas eu sou um assaltante. Agora, se eu for pega no engarrafamento ou não, estava dentro do meu controle? Não. E porque, o que me tornou ser assaltante? O meu pensamento, a minha escolha. Em Mateus 5:28, vamos lá para Mateus 5:28. Mateus 5. Falou só no 54, não tá? 54. Mateus 5:28. Jesus está dando um exemplo do adultério. Eu dei de assaltar banco, mas porque naquela época não tinha, né? Eu dei o exemplo do banco, porque naquela época não tinha banco. Mas ele deu do adultério. Ele fala lá, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então ele está mostrando aqui o quê? O poder da nossa escolha. Quando você escolhe alguma coisa, independe da ação que você tomou, você escolheu, você já fez, você já é. Você escolheu. Se você escolheu assaltar um banco, E não assaltei. você é um assaltante. A intenção, né? O exemplo do adultério é bem mais claro. Do adultério é bem mais claro, né? Porque o que acontece? O que é importante a gente entender aqui? Que na situação que a gente está, não importa se hoje você acha que essa situação é boa ou se essa situação é ruim. Você nunca é a vítima da escolha do outro. Você não é a vítima da escolha do seu pastor, do seu padre. Você não é você não é vítima da escolha dos seus pais, dos seus avós. Você é responsável pelas suas escolhas. E quem decide o outcome, a consequência dessa escolha, é o Senhor. E a gente vai conhecer um pouquinho quem é este Senhor que a gente está falando, quem é este Deus. Porque no momento parece que é um pouco rígido e um pouco duro, mas na verdade o Senhor, ele colocou tudo pra gente aqui. Já está avisando. Ele já está avisando em tudo. Quando a gente chama isso aqui de Novo e Velho Testamento, testamento o que é? Aquilo que uma pessoa, o seu pai, o seu avô, enfim, alguém familiar, deixou de melhor para você. Então ele coloca isso no testamento, porque dívida eu aprendi que a gente não coloca em testamento. Na verdade, a gente tem ali alguém que sabe, né? A gente só coloca aquilo que a gente deixou de bom para outra pessoa. Então aqui a gente tem, que a gente chamou de Novo e Velho Testamento, um testamento de um pai mostrando, filho, é assim que a gente vive, é desse jeito que a gente vive. E o nosso relacionamento com ele, com Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. É ele quem decide o que acontece com você. E a decisão do que ele quis para você já aconteceu há 2000 anos atrás. Ele se fez homem, ele subiu numa cruz. Ele teve uma das piores mortes que existem no planeta Terra, que um homem já inventou, que é o da cruz, que você morre sufocado. E ele fez tudo isso para redimir a terra, para redimir a sua autoridade, para redimir um relacionamento com você, para te dar uma vida eterna, para te dar uma vida em abundância, com alegria, com felicidade, financeiramente próspera, aonde você encontra alegria mesmo numa situação ruim. Foi isso que ele fez, foi essa escolha que ele fez há 2000 anos atrás. E quando a gente tem um relacionamento direto com ele, a gente entende isso, porque mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, entendia ele, porque ele tinha tanta ousadia aqui, que ele fazia? Ele subia lá no monte e falava, eu quero te ver. E Deus falava para ele, mas você vai morrer, mas eu quero te ver. Por quê? Porque Moisés sabia da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Ele sabia que Deus não ia matá-lo.
Moisés. Moisés que viu Deus quando ele estava na fenda. E eu tenho uma coisa para falar, porque quando a gente fica... Pastores vão falhar vocês. Padres vão falhar vocês. Profetas vão falhar vocês. Eu vou falhar vocês. E falho. Por quê? Porque somos homens e porque o relacionamento, o que acontece hoje? As pessoas estão substituindo o relacionamento com Deus com outras pessoas. Com as expectativas nas outras pessoas. Expectativa que os pastores vão fazer alguma coisa diferente. Expectativa que aquele moço que vai orar. Quantas vezes recebi ligação, ora por mim, tá, e você tá orando por você? Ou como é que a gente vai fazer esse negócio aí? Cara, ora primeiro para Deus. Não, somos parceiros de oração, vamos embora, mas faz o seu primeiro, tenha relacionamento com ele. Quando a gente pede alguma consulta, né? Agora o pastor virou consultório também, médico, não é verdade? Ou matrimonial, o que seja, psicólogo, e a gente vai lá e a gente terceiriza a nossa decisão para um terceiro ser, que não é o Espírito Santo. Essa é a base dos nossos estudos daqui para frente. É o seu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que foi falado daqui, vocês pegam lá, Atos, qual que é, Caio? 11, 17? O que fala lá em Atos 11, 17? Vamos ler? Eu gostaria muito que vocês marcassem bem grande, assim, em letras garrafais. É 11, 17 mesmo, Caio? Não. Não é 11, 17. Então é 17, 11. 17, 11. Muito obrigada. 17, 11 é o contrário. É. Prestava atenção. A gente achava que não prestava atenção, mas estava lá prestando atenção. Ô, glória! Glória a Deus, aleluia! Olha só, o que está falando lá no 17:11? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, ou seja, com felicidade. Só que o que eles faziam lá? Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Então eu tenho a minha responsabilidade de estar aqui falando, mas vocês têm a responsabilidade de abrir a Bíblia e falar: Senhor, é isso aqui que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, onde está essa revelação? Amém? Patrícia não é o Espírito Santo, eu só sou usada por Deus. E se você me pegar lá fora, às vezes eu nem vou estar falando o que eu estou falando aqui e não vou lembrar também, às vezes. Amém? Não é verdade? Por isso que a gente grava para eu ler. E bom, da religião eu já falei, nunca deixe que a religião, que é justamente isso, substituir o seu relacionamento com Deus por humanos. Nunca deixe isso acontecer com vocês. Essa é a maior capacitação que você pode levar adiante para você, para os seus filhos, para o seu legado, para os seus amigos, para a sua família. É o seu relacionamento direto com Deus. Amém? E o responsável pelo seu relacionamento, conhecimento e crescimento em Deus é você. O que Deus disser para você é isso que importa. Amém? E eu fiz todo mundo hoje ler Efésios, e teve um motivo pelo qual eu pedi para vocês lerem Efésios. É uma das cartas que minha prima mais gosta. Acho que é por isso que eu comecei a ler tanto. Efésios, quando Paulo começou a escrever para Efésios, ele estava escrevendo para uma igreja que estava tendo... Ele estava escrevendo para uma igreja que estava tendo alguns problemas com a igreja, que era uma igreja gentia, e estava tendo problemas com a igreja dos hebreus. Então ele vai lá, inclusive, para persuadir eles. Depois vocês têm que contar piada, tá? E a semana que vem vocês, cada uma numa mesa. Porque a Ju não fala com você. Ah, bom, também tem isso. É, a Fer que ficou responsável por isso. Gente, depois dá uma passadinha na secretaria. Resolve, né? Então, voltando aqui, ó. Efésios, então.
Efésios, então, Paulo estava conversando com uma igreja que era de gentios, e inclusive ele fala para eles darem até uma oferta para a igreja hebraica, para a igreja dos judeus, para que eles tivessem um relacionamento maior. E ele passa, Efésios é muito uma carta para hoje, para nós como igreja. E tudo que acontece em Efésios, vocês vão falar, meu, isso aqui está acontecendo agora, é impressionante. Que era uma carta apostólica com uma oração para hoje. Então eu vou deixar uma das orações que a gente aprendeu com Paulo, que está lá, Efésios 1, primeiro capítulo. Olha só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos, que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Pessoal, Paulo aqui mostra que as bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais. A gente aprende que Jesus Cristo, 2000 anos atrás, ele já conquistou tudo para nós na cruz. O que falta para a gente? Aprender a acessar tudo isso que ele deu. E é isso que a gente vai começar a ver semana que vem. Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui ele fala adoção por causa dos judeus. Amém? No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós somos louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós seremos resgatados. Amém. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que dentre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Agora essa daqui é a nossa oração. Porque se ele está fazendo essa oração há 2000 anos atrás, para uma igreja que se relaciona com a igreja de hoje, essa oração é uma oração para a gente fazer para nós mesmos. Para a gente ungir a nossa cabeça com óleo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vou falar de novo. Eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima do quê? De todo poder e domínio, e de todo nome que se possa nomear. Não só neste presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a gente começou essa reunião falando o quê? Que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, potestades, domínios e poderes. E aqui ele está falando que tem alguém que tem poder e que está sentado acima de todos esses aqui. Tá, a minha pergunta para vocês é, a gente teme Satanás? Não, porque a palavra ela é muito clara. Vamos lá para Lucas 12:5. Lucas 12. Lucas 12:5. Lucas o quê? Lucas 12:5.
Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E lá em Provérbios 1, se vocês quiserem lá, que eu acho legal, e andar na Bíblia, eu adoro isso. Daqui a pouco vocês acostumam. Provérbios 1, o que ele fala? É o Provérbio de Salomão. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o início da sabedoria. E lá em Lucas, Jesus fala para a gente temer aquele que é capaz de lançar as nossas almas ao inferno. Porque no inferno não é Deus. E ele já colocou os pré-requisitos aqui na palavra dele. Amém? Quando você vê lá José, eu quero que vocês vão lá para Gênesis. Agora eu vou mandar um pouquinho. Lembram de José? O que aconteceu com José? Ele era um menino. Quem que lembra o que aconteceu com José? Muito querido do pai. Era o mais novinho, depois nasceu. Os irmãos tinham inveja de José, porque José era o queridinho do pai, teve o sonho que ele ia ser... Hã? Você acha ele top, mas ele teve lá o tal do sonho, que o pai, que a lua e o sol ia se curvar a ele, e os irmãos ficaram bravos com ele. Hã? O trigo também. E o que aconteceu? Os irmãos ficaram bravos com ele por ele ter falado tudo isso e depois ainda ter ganhado aquele hobby, né? Colorido do pai. Então o que os irmãos fazem? E aí, o que ele faz? Vende o José. E o José, ele vai parar no Egito. Tá. Daí, lá em Gênesis 45, acho que é 45 que tem. O que acontece depois dessa história? Vem uma grande fome, né? Antes disso, José, ele recebe o sonho do faraó, ele interpreta o sonho, o faraó acha isso bom, e ele é colocado como senhor, governador de todo o Egito. E daí teve um momento que quando começou essa fome, os irmãos de José veio para o Egito pedir mantimento. E José reconhece os irmãos. No primeiro momento ele não se deixa saber. Num segundo momento ele não aguenta e revela ele aos irmãos. E olha o que José falou para os seus irmãos no 45:6. 45:6 não. Olha só o que acontece lá. Porque foi para preservar nossas vidas, não é? 3:45:3. 3? Isso. Daí ele se faz, eu comecei, eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E daí ele falou, agora chega aqui. Ele fala, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, quem que enviou? Deus me enviou diante de vós. E daí ele fala sobre a fome. E depois, mais para frente, ele fala de novo. Depois ele foi para e ele falou de novo, era para ser assim. Por quê? Porque os irmãos dele achavam que era culpa deles. Né? Estavam falando que era eles. E ele falou, não, vocês não são Deus para decidir o que acontece comigo. Vocês tiveram uma pobre escolha. Vocês escolheram me vender. Esse é o problema de vocês e com Deus. O meu problema com Deus foi resolvido. Ele me colocou como o Senhor de toda a casa. Isso está resolvido, né? Não teve vingança, não teve nada. Amém? Então esse é o nosso primeiro fundamento de hoje. Eu queria fechar com essa palavra, eu queria fechar com Efésios.
Porque Efésios é tanto essa leitura do 1:17 como do 3, qual que é o outro número, Biju? 3. Efésios. A oração? E a outra, Efésios 3:20. Se vocês puderem, se vocês quiserem, é uma sugestão, orem sobre vocês todos os dias. Efésios. A partir do 14. A partir do 14. Então, Efésios 1:17, depois 3:14. Orem sobre vocês, essa oração. Principalmente aqui. Efésios 1, a partir do 17 até o final, até acabar o capítulo. E o Efésios 3, a partir do 14 até acabar o capítulo. Vamos abrir lá, vamos orar junto, 3:14? 3:14. Cadê a sua Bíblia? Vai ter que pegar uma Bíblia em espanhol agora. Por esta causa. Vamos todo mundo orar junto? Então vai. Era todo mundo junto, todo mundo vai entender. Ora baixinho, alto. 1, 2, 3, vai. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto nos céus como sobre toda a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no meu coração, por fé, estando eu enraizado e alicerçado em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, a hora que Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto peço ou penso, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Sempre. E a igreja fala Amém. Amém. Quando a gente ora pra gente muda. Amém? Amém. Quando a gente ora, a gente põe tudo na primeira pessoa, certo? Amém? Então, vou deixar isso de tarefa pra gente, pra próxima semana. E daí, mais pra frente, eu vou colocar lá alguns versículos pra gente ler, pra gente vir preparado sobre as histórias, aquilo que a gente vai falar. Pessoal, é bem disruptivo o que a gente vai trazer. Tem algumas coisas, às vezes, que vai dar passada. Leiam na palavra, venham procurar, estudem, aumentem o relacionamento com o Pai. Vem momentos agora que, assim como José teve o discernimento de falar sobre o vitimismo e o discernimento, a sabedoria de saber o que aconteceu comigo foi com Deus, quando você vai um pouquinho mais para frente, eu vi. Efésios 1:14, 1:17 e depois 3:14. Até o fim. Mas a nossa querida Fernanda te passa depois. Às 3 da manhã, dando um paulada na cabeça. Depois disso, quando Jacó desce, né, com os irmãos e toda a família lá de José, ele tem uma terra prometida para eles lá. E Faraó, hoje o Senhor me colocou lá. Você viu que Faraó, ele ficou muito alegre quando ele escutou dos irmãos e falou: tragam todo mundo para cá. O Egito é assim, né? Quando a gente ele abraça você achando que ele vai poder te engolir com um tempo. E só que ele não sabia que mais para frente isso serviria de uma grande riqueza, né? Então o Senhor, ele vai guardar a gente nesse momento no Egito. Ele guarda a gente nas terras de Gozã, em português, Gozã. Ele guarda a gente nessa terra. E no momento da gente sair, a gente vai sair. Mas vai sair muito rico e muito próspero. Amém? Amém. É isso, pessoal. Eu tenho que te segurar 10. Nem pedir para ficar de pé, mas é que tem que ir aquecendo. A gente vai aquecendo, vai aquecendo. O que vocês precisarem falar, podem falar comigo lá, vocês têm um contato. Esse livro aqui que a minha mãe leu, eu super recomendo. Eu adoro a Valnice. Ela, inclusive, é pastora da pastora que me converteu.
uma coisa assim. Esse livro aqui, Orando a Palavra, é algo que para mim foi muito bom, porque ela só usa a palavra e eu sempre soube do poder da palavra. Mas quando eu precisei, uns tempos atrás, para minha filha que estava doente, eu já não sabia mais o que orar. Eu ajoelhava, eu orava, eu fazia. O Senhor me fez pegar esse livro aqui, que a Fê tinha me dado, e eu orei. No mesmo momento ela foi curada. Então eu sei que a palavra de Deus não é o livro, é a palavra de Deus. Ela é eficaz. E ela faz aquilo pelo qual é a responsabilidade total de Deus. Exato. Porque nós não sabemos como convém orar. Mas o Senhor, Ele já colocou tudo na palavra dele. E aqui é um livrinho que ela usa a palavra de Deus para construir as próprias orações. Coisas que a gente também pode fazer, mas eu super recomendo esse livro daqui para frente. Amém? Vamos orar? Dá tempo de falar com a Lívia, né? Porque a nossa querida Lívia, Daniel, vai levar ele também. Eles vão para a Espanha na quinta-feira, em missão. O Senhor enviou-os lá e eles vão para morar lá. Então eu quero orar e depois eu queria trazer eles aqui para a gente orar sobre eles também. Amém? Seus pais podiam ir, mas você podia ficar, né? Verdade. Também acho. Aqui é na minha casa. Vem cá, Titi. Eu nem penso, pode ficar. Olha isso. Ele ia montar o arme aqui. O respeito que eu tenho pela né? Vamos orar, pessoal, e depois eu vou pedir para vocês virem todos aqui em volta e a gente impor as mãos sobre eles para enviá-los como igreja do Senhor, como corpo do Senhor. Amém? Eu sempre falo que nós somos a eclésia, né? A palavra da eclésia é aquele que vem da Assembleia do Senhor, aquele que tem poder legislativo, autoridade sobre essa terra. Então nós, quando a gente se junta, nós temos exatamente esse poder, essa autoridade que foi otorgada por aquele que é o nome sobre todo nome. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. O Senhor traz sabedoria, revelação, traz unidade, Pai, entendimento, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, porque mesmo às vezes simples a palavra, meu Pai, traz grande conhecimento e grande revelação. Muito obrigada, meu Pai, por nos endireitar quando nós andamos errados, Senhor. Por estarmos, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Abençoa cada um aqui, meu Pai, com as revelações que o Senhor deu hoje, Senhor, com seus fundamentos, Pai. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, Pai. E deixe-nos, Senhor, sempre em Tua presença, Paizinho amado, porque estamos aqui, Pai, para conhecer mais de Ti, para receber mais de Ti, Senhor, e para sermos mais parecidos com Jesus Cristo, Paizinho amado, e aguardamos, Pai, ansiosos pela Tua volta, Jesus, Maranata, Jesus Cristo. Muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Amém.